Você não precisa da última versão do macOS. Seguinte, pessoal, já faz um bom tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo diante de uma coisa que eu tenho observado muito nos últimos tempos e vivenciado de certa forma na prática e que me gera certa preocupação ou no mínimo curiosidade, que é uma onda de necessidade excessiva das pessoas em sempre quererem ter a última versão do macOS. E muitas vezes nem sempre ter a última versão do macOS instalada no seu computador vai te trazer apenas pontos positivos, muito pelo contrário. Em muitas situações vai te trazer mais pontos negativos do que positivos. Além disso, essa ideia, essa cultura de necessidade excessiva por essas últimas versões do macOS, que eu vejo que tem se fortalecido e impulsionado de certa forma, principalmente aqui no YouTube, tem gerado uma preocupação em relação à utilização de uma outra ferramenta que eu particularmente acho uma ferramenta incrível, mas que vem tendo um uso aí totalmente indiscriminado e sem muita informação. As pessoas estão utilizando de qualquer jeito e achando que está tudo bem, tudo natural. E diante disso eu vi a real necessidade de fazer esse vídeo e passar para vocês algumas informações, digamos, mais racionais em relação a esse tipo de assunto. E isso pouca gente divulga. Eu só vejo uma espécie de euforia das pessoas. Nossa, a Apple lançou o macOS Sonoma, lançou o macOS Sequoia, eu preciso atualizar para o Sonoma, preciso atualizar para o Sequoia. Novos recursos, nossa, que coisa legal. Enfim, o que eu vejo é as pessoas elevando um pouco essa euforia ali por uma necessidade meio que ilusória dessas últimas versões do macOS, que muitas vezes nem vai condizer com as necessidades dela ou o que ela precisa para o uso do computador e acaba deixando de lado o que realmente importa. Bom, e o que eu queria dizer é o seguinte: se você é uma pessoa que tem um Mac e possui ali as últimas versões do macOS, como o Sonoma ou Sequoia, e você tem condições financeiras para comprar a licença de todos os programas e aplicações que você utiliza, ótimo! Eu te recomendo, inclusive você deve sim utilizar as últimas versões do macOS, pois assim você vai poder desfrutar de todos os recursos, de todas as novidades dessas novas versões e também desfrutar de todo o ambiente ali, de todos os recursos de segurança, principalmente envolvido nessas últimas versões. O que eu quero destacar aqui nesse vídeo é o seguinte: para as pessoas que querem utilizar o macOS e muitas vezes utilizar ali programas e aplicações sem a devida licença oficial. E aqui nós não vamos ser hipócritas. Utilizar programas sem licença, isso é errado. Eu gosto de trabalhar com a realidade das coisas. E assim, pessoal, Mac no Brasil não é uma realidade para a maioria das pessoas, muito pelo contrário. É algo bem inacessível, digamos assim, e muitas vezes as pessoas passam a utilizar o macOS, muitas vezes se introduzindo ali a partir de Macs mais antigos. E muitas vezes para suprir as necessidades de uso, de trabalho, de uso diário ali do computador, a pessoa vai querer instalar programas e aplicações sem a devida licença. Muitas vezes também isso está atrelado aos valores absurdos de licenças de programas que muita gente não vai ter condição de utilizar e a pessoa muitas vezes precisa desempenhar determinada atividade ali, ou seja, é uma forma de entrada e muitas vezes no futuro a pessoa que passa a utilizar aqueles programas ali sem licença acaba adquirindo realmente a licença daquele programa com o crescimento e desenvolvimento. Enfim, essa é uma questão que eu não vou entrar muito aqui. E qual é a relação da utilização das últimas versões do macOS com a utilização de programas e aplicações sem licença? Acontece que nas últimas versões do macOS, no Sonoma e no Sequoia, tem se observado ali uma série de mecanismos de bloqueios que impedem a utilização, muitas vezes, desses programas sem a devida licença. Então são muitos mecanismos ali que impedem a ação, muitas vezes, de um ativador, de uma modificação de uma aplicação. Muitas vezes tudo isso também para forçar que você compre a licença das aplicações, que muitas vezes possuem valores de compra e assinaturas absurdos que muita gente realmente não tem acesso. Então, na minha opinião, esse tipo de comportamento é feito ali para incentivar, de certa forma, o consumismo. Porque dessa forma eles meio que criam a necessidade de você sempre ter um computador relativamente novo
e que suporte as últimas versões do macOS para que você possa utilizar seus programas e aplicações e, obviamente, pagar muito caro por isso, principalmente aqui na nossa realidade. Então, a gente sabe que existe essa relação das últimas versões do macOS com a grande incompatibilidade de programas e aplicações sem licença. Então, se você se introduziu no macOS com esse intuito de utilizar programas e aplicações diversos aí, muitas vezes da mesma forma como você utilizava no Windows, fazendo uso de softwares e aplicações sem a devida licença, eu te digo que utilizar as últimas versões do macOS não é a melhor das escolhas. E muitas vezes isso vai atrapalhar e muitas vezes impedir o seu uso do computador ali no dia a dia e o desempenho das suas necessidades e atividades básicas. Bom, e qual é a principal justificativa para se utilizar as últimas versões do macOS? Simples, compatibilidade de aplicativos. Uma coisa que eu tenho observado muito nos últimos tempos é o seguinte: muita gente que passa a utilizar o macOS muitas vezes nunca teve contato com a utilização de outros computadores. Ou seja, tem muita gente que está vindo do mundo dos smartphones, do iPhone ou Android, para dentro do macOS. E isso muitas vezes também por toda essa onda de semelhança entre design, facilidade, integração que a Apple tem também com os outros dispositivos. E aí o que eu observo é o seguinte: muitas pessoas que vêm principalmente do iPhone para dentro do Mac, e inclusive eu vejo muita gente utilizando esse tipo de termo, chamando o macOS de iOS. Isso é cada vez mais comum. A Apple hoje em dia é muito vista apenas como a empresa ali do iPhone e muitas vezes as pessoas realmente não têm essa distinção aí entre os sistemas operacionais. E o que eu quero dizer com isso? Muita gente que sai do iPhone, por exemplo, e vem para o macOS, ao usar o macOS pela primeira vez, vai ver uma coisinha ali dentro do macOS que é a Apple Store. E, obviamente, para fazer instalação de programas e aplicações, carregando essa carga intuitiva, muitas vezes que a pessoa tem de uso em um smartphone, para obter uma aplicação ou programa, ela vai automaticamente abrir a Apple Store e querer fazer a instalação desses programas e aplicações. E aí que entra uma coisa importante. Muitas vezes a pessoa tem ali uma versão do macOS relativamente atualizada e ao abrir a Apple Store e tentar fazer a instalação de uma aplicação, vai receber um aviso bem grande lá em cima dizendo que ela precisa da última ou penúltima versão do macOS para fazer a instalação e uso daquela aplicação. Então a pessoa logo pensa: nossa, meu computador está desatualizado, eu não vou conseguir usar nada, não vou conseguir instalar aplicativos, eu preciso atualizar a qualquer custo, carregando aquela carga intuitiva muitas vezes da forma de uso de um smartphone. E pelo contrário dos computadores, por exemplo, em um iPhone, a única forma de obtenção de aplicativos é realmente pela Apple Store. Ali nós temos um sistema operacional completamente fechado e exclusivamente dependente de uma loja de aplicativos. Só que o detalhe que temos que lembrar aqui é o seguinte: o macOS é um sistema operacional de computador, ou seja, é um sistema operacional muito robusto, gigantesco e que não possui como principal meio de instalação de programas e aplicações a Apple Store. Ao meu ver, de acordo com a minha forma de uso e opinião, eu vejo sempre a Apple Store como algo complementar dentro do macOS, para se obter ali outras aplicações. Por quê? Em um computador, a principal forma de obtenção e instalação de softwares ali, principalmente softwares grandes, percebam isso, muitas vezes não vai estar disponível dentro da Apple Store. Muitos programas grandes muitas vezes são disponibilizados pelo próprio site do fabricante ou por outros meios de instalação, que não são dependentes da Apple Store. E as pessoas estão perdendo um pouco isso. Quer ver um exemplo bem prático? Quem aqui no Windows, por exemplo, fica totalmente dependente da Microsoft Store para instalação de programas e aplicações? Eu acho que é uma percentagem muito baixa de pessoas que utilizam realmente ali a Microsoft Store para obtenção de tudo. Realmente no Windows, nós aprendemos a utilizar ali o Windows como um sistema operacional de computador e a obter programas e aplicações de diferentes formas
e realmente a Microsoft Store é algo complementar que fica ali. E no macOS não é tão diferente assim, pessoal. E aí, para resumir, para instalar um programa ou aplicação no seu Mac, nem sempre você vai precisar somente da Apple Store. Muitas vezes uma aplicação, independente dela estar disponível ou não na Apple Store, muitas vezes se você entrar lá no site oficial daquela aplicação, inclusive o fabricante muitas vezes vai disponibilizar diferentes versões daquela aplicação compatível com inúmeras versões do macOS. E você consegue sim utilizar aquela aplicação sem a necessidade de ficar totalmente dependente da Apple Store. Inclusive, pessoal, se você quer realmente aprender a usar o macOS de verdade e tirar um pouco dessa carga intuitiva de outros sistemas operacionais, de outras formas de uso e poder desfrutar e saber dominar o macOS por completo, deixa eu ser seu professor que no meu curso eu vou te ensinar macOS desde o zero até o domínio ali, introdução de vários conceitos de informática contextualizados dentro do macOS. Você vai aprender a dominar o sistema e criar uma forma intuitiva de uso do macOS em sua mais pura essência. Inclusive, aprendendo a fazer ferramentas de recuperação e instalação do macOS para diferentes versões do macOS. Ou seja, é um curso bem completo, onde você vai receber certificado no final. Inclusive, se você está fazendo alguma faculdade, isso vai te ajudar ali no complemento de horas extras e coisas do tipo. E eu estou disponibilizando esse curso inicialmente por um valor muito acessível. Então corre e aproveita essa oportunidade, pois é realmente algo feito de verdade, de coração, e que com certeza vai te ajudar muito nesse sentido. Certo, mas o ponto principal desse vídeo e onde realmente eu quero chegar é OpenCore. O OpenCore é uma ferramenta poderosíssima e muito incrível que permite a instalação de versões do macOS além daquela última versão disponibilizada e oficialmente suportada por um Mac. Só que o ponto em questão aqui, o que eu quero falar a respeito é como as pessoas estão utilizando o OpenCore hoje em dia. E muitas vezes super impulsionado por influenciadores, digamos assim, aqui no YouTube, que muitas vezes passam informações de uma forma completamente sem noção e seguindo ali uma onda, um modismo, digamos assim, essa necessidade ilusória por sempre querer ter a última versão, mesmo que você não tenha necessidade ou aquilo não venha te trazer benefício algum. E o que eu venho observando na prática com o OpenCore é o seguinte, pessoal, as pessoas inclusive estão deixando de conseguir diferenciar o que seria ali uma versão oficialmente suportada e disponibilizada para um determinado Mac, para a possibilidade de instalação de uma determinada versão via OpenCore, que é um patch. Só que eu tenho vários exemplos práticos aqui de coisas que eu tenho vivenciado na prática através dos trabalhos de suporte que eu ofereço, que me deixam de certa forma preocupado. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns exemplos. Outro dia desse veio até mim um rapaz com um MacBook Air 2017, que é um MacBook relativamente novo e possui ali recursos bem interessantes. E esse MacBook em específico, ele suporta ali nativamente até o macOS 12, o macOS Monterey. E aí essa pessoa veio até mim querendo instalar a última versão do macOS, ou seja, na época era o macOS Sonoma. Então eu perguntei para ela: por que você queria instalar o macOS Sonoma no seu Mac? Tem alguma necessidade específica? Tem algo que você deseja no Sonoma que você não está conseguindo fazer na sua versão atual? Por que você acha que seria bom? Aí ela me respondeu o seguinte: não, eu queria porque é mais novo, porque é mais recente, eu acho que é bom. Eu vejo as pessoas falando que é bom. Então eu fui ver realmente as necessidades da pessoa e o que ela precisava utilizar e fui explicar tudo para ela. Olha, se você for instalar o macOS Sonoma aqui, saiba que você vai estar fazendo a instalação através de um patch, ou seja, é uma versão que não é oficialmente disponibilizada pela Apple para o seu computador, apesar do seu computador ter ali recursos computacionais suficientes para rodar aquela versão. Ele rodaria muito bem o macOS Sonoma, o MacBook Air 2017, nossa, rodaria tranquilamente. Porém, ainda assim, haveria a possibilidade de uma coisinha ou outra ali não funcionar 100%, não funcionar muito bem, além dos problemas de incompatibilidade com diversas aplicações, como eu já citei aqui anteriormente. Aí a pessoa já virou para mim e disse: nossa, eu não sabia dessas informações, eu achava que dava para instalar tranquilamente qualquer versão, e eu não sabia dessa diferença entre o OpenCore e versões oficialmente suportadas. E eu sei que muita gente vai vir aqui nesse vídeo e vai me criticar. O OpenCore funciona muito bem, é uma forma de dar sobrevida ao Mac.
Realmente eu concordo, mas o fato, a questão que eu estou querendo levantar aqui é o seguinte, não é que você não utilize o OpenCore, e sim que você saiba utilizar de uma forma racional e consciente, de acordo principalmente com os recursos de hardware e a capacidade do seu computador. E aqui eu cito um outro exemplo que há pouco tempo atrás eu também presenciei. Veio até mim uma pessoa com um MacBook Pro 2009 com processador Intel Core 2 Dual e nesse MacBook estava o macOS Sonoma instalado, que na hora eu olhei para aquele MacBook e falei, nossa, eu não acredito nisso que eu estou vendo não. O computador muito mal conseguia rodar a interface gráfica ali, a aceleração gráfica parece que não estava muito bem, vários recursos no computador não funcionavam e ainda assim a pessoa, nossa, o computador ficou muito bom, ficou moderno, agora eu tenho Sonoma. E nessa situação ela estava subutilizando o computador, deixando de poder usar o computador para as tarefas que realmente ela precisava, só para manter o macOS Sonoma instalado porque simplesmente é moderno. Então esse tipo de ideia, pessoal, é o que eu vejo um incentivo muito grande, principalmente aqui no YouTube, partindo de muitos influenciadores que ficam forçando a barra nesse sentido o tempo todo. Malmente saiu a última versão do macOS, o macOS Sequoia, estava ali nas versões beta e já tinha gente fazendo o teste do Sequoia em Macs muito antigos, porque aquilo era uma real necessidade e você precisa do Sequoia. Eu, sinceramente, eu não entendo. E um dos principais pontos negativos de fazer esse tipo de coisa em um computador, que seria pegar ali um computador que parou em determinada versão do macOS bem lá atrás e instalar uma versão inúmeras versões à frente, digamos assim, isso vai trazer sérios problemas para o seu computador no futuro, porque desse jeito você vai de fato sobrecarregar muito o seu computador e obviamente com toda certeza no futuro ele vai apresentar algum tipo de problema. Então se você é uma pessoa que se introduziu no macOS recentemente, principalmente fazendo aquisição ali de um Mac mais antigo, e você é uma pessoa que tem certo cuidado, certo zelo ali pelo seu equipamento e não quer ver ele apresentar problemas no futuro, procure buscar sempre mais informações e agir com mais sabedoria em relação a esse tipo de uso. Eu particularmente, pessoal, sempre quando eu vou instalar uma versão do macOS não oficialmente suportada, via patch, via OpenCore, eu sempre pego ali e analiso todas as informações do Mac da pessoa, como por exemplo, processador, quantidade de memória RAM, especificações da placa de vídeo, da GPU, onde muitas vezes muitos computadores ali por processador e por memória têm a capacidade de rodar uma determinada versão do macOS, mas a placa de vídeo apresenta ali certos bugs, incompatibilidade. Então eu vou sempre analisar todo esse conjunto, de todo o hardware, de tudo direitinho e sempre vou explicar para a pessoa, olha, esses são os pontos negativos, esses são os pontos positivos. Você está instalando uma versão não oficialmente suportada do macOS no seu computador e eu quero que você tenha consciência disso. Aí a pessoa vai fazer a instalação sabendo de tudo certinho, tudo às claras. Então, eu particularmente, essa é a forma como eu trabalho. Inclusive, se você quer fazer a atualização do seu Mac ou algum outro tipo de suporte ou ajuda, basta me chamar no Instagram do canal ou no meu Instagram que estão aparecendo aqui embaixo, que vai ser um imenso prazer te atender e poder te ajudar da melhor forma. Então, no mais é isso, pessoal. Era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Eu precisava de alguma forma discutir isso aqui com vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no botão de gostei. E se você gosta de tecnologia, não esquece de verificar sua inscrição aqui no canal. Então, no mais é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Valeu e nos vemos nos próximos vídeos.